Olá, vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre assistência imediata ao recém-nascido. Assistência imediata ao RN. Entende-se por uma assistência imediata, aquela prestada ao RN logo após o nascimento, ou seja, nas 2 primeiras horas após o parto. Procedimentos universais e obrigatórios. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os cuidados prestados ao RN devem ser desenvolvidos conforme a ética profissional, a filosofia da instituição e os princípios de humanização do nascimento. O enfermeiro deve possuir conhecimentos e domínio técnico para a realização desses cuidados e dessas condutas. A assistência, para como é feito essa assistência? Deixa eu diminuir só um pouquinho aqui. Observar e avaliar suas condições vitais, físicas e comportamentais, atender todas as necessidades básicas e específicas do recém-nascido, proteger a criança dos riscos do meio ambiente, identificar precocemente quaisquer anormalidades, intervir profissionalmente nos problemas que ocorrerem, conhecer o recém-nascido e interagir com ele, buscando a participação da família. Cheguei, e agora? O que fazer? Receber o RN utilizando luvas, proteção do profissional, RN envolto em secreções corpóreas, líquido amniótico, que é o líquido que vem, o vernix caseoso, que é aquela gordura na pele que protege, e sangue. Desobstrução das vias aéreas. Envolver o RN com lençol ou campo esterilizado para iniciar a secagem das secreções e aquecê-lo. Manter a criança em Trendelenburg facilita a desobstrução das vias aéreas. Remover mucosidades e sangue com gases estéreos da boca, do nariz, das vias aéreas, ok? Realizar aspiração de mucosa, da mucosidade da oro e nasofaringe para impedir tamponamento dos espaços broncoalveolares. É só se tiver necessidade, aí faz aspiração. Nós sabemos que no adulto não pode aspirar nariz e aspirar a boca, porque a boca é contaminada. Porém, em criança, ele acabou de nascer, tá tudo limpinho, pode sim aspirar pelo nariz e aspirar a boca, tá? Porque para não ter atresia do esôfago e de coanas, ele não obstruir, porque acabou de descer o surfactante. O que é o surfactante? O surfactante, quando a criança nasce no choro, ele abre os alvéolos dos pulmões, que era como uma bexiga colada. Secar e aquecer. Completar a secagem. Manter o RN em berço aquecido e retirar o excesso de líquido amniótico com compressa macia, minimizar o choque térmico e restringir a perda de calor. A transição do ambiente aquoso, aquecido do útero para uma sala de parto é um estresse térmico para o bebê. Ele responde ao frio com vasoconstricção, tentando reduzir o calor perdido com a metabolização de gorduras e consumindo assim 3 vezes mais oxigênio e glicose. E aí o medo da hipoglicemia. Estabelecer um ambiente adequado e minimizar as perdas. Ligadura do cordão umbilical. A criança deverá permanecer em nível inferior ao da mãe, até o cordão umbilical ser pinçado. Então, ela fica ali no meio das pernas da mãe inferior, ali aguardando até o cordão ser pinçado. Clampeado, primeiro clampeia, colocou aquele clamp, aquele pregador, e cortado logo após o nascimento. Verificar sinais de hemorragia, inspecionar os vasos umbilicais e presença das artérias, porque artérias e veias estão ali naquele cordão. E quando você for fazer o transporte dessa criança que chegou na maternidade, confira o cordão umbilical. Porque se ele abrir esse clamp, a criança morre. Inspecionar esses vasos. O conduto umbilical deve ser clampeado.
Observar a suspeita de compatibilidade sanguínea ou de RN médio e alto risco. Conservar a veia umbilical para possível cateterização. O que acontece? Se a mãe tiver eritroblastose fetal ou a criança tiver algo grave e precisar de uma transfusão sanguínea ou medicação, é feita pelo cordão umbilical. Crianças que nascem diretamente para o centro cirúrgico, a medicação é feita pelo cordão umbilical. Realizar curativo, que é a antisepsia do coto, álcool a 70%. O clamp do coto umbilical permanecerá cerca de 48 horas após se deterioriza por processo de gangrena. O que é isso? 48 horas você ainda pode utilizar, depois disso resseca. Aquela artéria e vaso já não pode ser. Seca e cai em 7 a 10 dias. Avaliação do RN. Como é que a gente avalia? Que é o índice de Apgar. É realizado no primeiro e no quinto minuto. No primeiro minuto que ele nasceu e no quinto minuto. Ok? O primeiro minuto fornece informações indicativas da adaptação inicial do RN, a vida extrauterina. E no quinto minuto, a avaliação mais clara do estado geral do sistema nervoso desse RN. Se o score for de 0 a 3, ele está deprimido. De 4 a 6, moderadamente deprimido. E de 7 a 10, não exibe estresse imediato. Então, primeiro a gente vê a pulsação. Se está ausente, se está menos de 100 ou se está mais de 100. Se tem um esforço respiratório. Ausente, irregular ou choro forte. Tônus muscular, atonia ou hipotonia, ou tem uma ligeira flexão ou movimentos ativos. Irritabilidade reflexa, ausente, faz careta, ou tem espirro e tosse. Cor da pele, nasceu cianótico, roxinho, tem cianose nas extremidades ou já está rosa. Verificar os sinais vitais. Então, monitorar a coloração do RN e temperatura. Monitorar a qualidade da respiração. A frequência respiratória do RN durante 1 minuto completo. Verificar a frequência cardíaca durante 1 minuto completo. Ou ausculta o coração. Observando irregularidades do ritmo e qualquer sopro, que chama pulso apical. Avaliar os sinais vitais a cada hora nas primeiras 4 horas. Vitamina K ou Canaquion. A vitamina K é administrada em uma dose única por via intramuscular, geralmente no deltóide. Deltóide não, que eles são pequenos, é vaso lateral da coxa, perdão. 2 horas após o nascimento. Objetivo é efetivar uma deficiência passageira da coagulação sanguínea, prevenindo hemorragia neonatal. Então, a gente pega 0,1 ml, quebra e aplica no vasto lateral da coxa do bebê. E aqui nós temos o hábito, devido à gonorreia, de colocar 1 gota de agirol em cada olho. E na menina, a gente também coloca 1 gota. Abre o prepúcio, abre a glande, né, os lábios da vagina e pinga 1 gota, tá? Este procedimento varia conforme a instituição, mas aqui todos os cantos. 0,1 ml de Canaquion, que é vitamina K, no vaso lateral da coxa, e agirol no olho e nas meninas na vagina. Identificação. É a impressão plantada do RN digital da mãe. Permite estabelecer a identidade absoluta do bebê. Além disso, o bracelete, no punho ou tornozelo, plástico ou de esparadrapo. Constatando o nome da mãe, a primeira coisa, antes do bebê nascer, a gente já está fazendo etiqueta. O sexo da criança para não trocar o bebê. A data e a hora do parto, o número do quarto ou número de registro. No caso de parto de múltiplos, a gente coloca um tracinho dizendo o primeiro, segundo e terceiro, quem foi o primeiro, quem foi o segundo, quem foi o terceiro. Nas pulseiras de cada um dos bebês, de acordo com a ordem do nascimento, porque eles não recebem o nome. Aí a gente bota RN de Dona Maria. Aí vamos dizer que tem gêmeos, a gente bota primeiro RN, Dona Maria, segundo RN, Dona Maria, terceiro RN, Dona Maria. Parâmetros do crescimento. O peso e o comprimento são verificados logo após o nascimento. Então, a gente pesa, vê a medida da cabeça com a fita métrica, vê a medida do tórax, do abdômen e a altura da cabeça até o pezinho. E, além disso, tem que pesar.
O RN é despido, precisa de uma fita métrica e de uma prancha para medição e balança, tá? O perímetro cefálico tem que ser de 33 a 35,5, senão ele vai ter microcefalia, tá? Perímetro torácico de 30,5 a 33. Perímetro abdominal de 30 a 33. Peso de 2,5 kg a 4,5 kg, senão ele é baixo peso, tá? Menos do que isso. E o comprimento varia de 48 a 53 centímetros. Então, o exame físico sumário, cujos objetivos principais são estabelecer a existência de anormalidades congênitas, classificá-lo de acordo com a idade gestacional e peso, descobrir qualquer outras anormalidades capazes de influenciar na evolução neonatal. Porque se ele tem baixo peso, ele não vai ter força para mamar. Então, tem cuidados específicos para cada orientação. Credeização, profilaxia oftálmica. Confere ações bactericida e bacteriostática para prevenir conjuntivite por Neisseria gonorrhoeae ou Chlamydia trachomatis, que é conjuntivite gonocócica, que eu falei para vocês do argirol que a gente coloca no olho. Previne oftalmia neonatal. Após a administração do medicamento, que é o nitrato de prata, 1%, o argirol, é uma gota em cada olho. Realizar a limpeza ocular e observar sinais de infecção. Outros cuidados. Temos a lavagem gástrica e o primeiro contato mãe-bebê. A lavagem gástrica é um procedimento que varia de maternidade. O lavado gástrico com solução fisiológica objetiva livrar os RNs do perigo de aspiração de mucosidades e líquidos do parto. Quando não retirados, podem provocar vômitos e regurgitações. Então, ele pode vomitar e regurgitar. Então, isso só é feito quando ele aspira, tá? Mas é muito difícil aqui ser utilizado. O primeiro contato. É fundamental iniciar o contato do bebê com a mãe o mais precoce possível. Incentiva o aleitamento materno, aumento do vínculo e fornece proteção. Claro que a gente não vai ter incentivo se a mãe não puder amamentar. Ó, o jegue, ele sempre tem que aparecer. Conferir identificação, registrar o nascimento e fazer as anotações de enfermagem. Cada RN deve ser registrado sua ficha própria. Toda identificação deve ser conferida. Abrir um prontuário específico para RN, seguindo as formas institucional e a metodologia da assistência de enfermagem adotada. Abrir a caderneta de saúde da criança, primeiro documento, porque é nessa caderneta de saúde da criança que a gente vai ter o cartão de vacina e nós temos a primeira vacina, que é a BCG e hepatite B. A Organização Mundial de Saúde adota como parâmetros para a classificação dos RNs o peso e a idade gestacional. O método de Capurro, ele diz como a gente vê isso, a idade gestacional, a textura de pele. Quando o bebê é prematuro, a pele, gente, sei lá, não tem uma formação, você vê os vasos, é mais enrugada. A formação da orelha é coladinha no prematuro. As glândulas mamárias, pregas plantares, formação do mamilo, sinal do Charlie, posição da cabeça, ao levantar o RN, quando ele está na idade correta, quando você bota de bolsa, ele consegue fazer uma flexão na cabeça. O prematuro não consegue, não. Métodos de Capurro. Aí ele vê a orelha, olha aí a diferença das orelhas. Olha as glândulas mamárias. Tá vendo aí? Olha o mamilo. Olha a textura da pele. Olha o pezinho, o plantar. É lisinho embaixo do pé quando é prematuro. E nesse método, ele dá os pontos, é aí onde se divide. Para que isso, Pro? Para a mãe que não sabe a data da última menstruação, a DUM. A mãe que não fez pré-natal, que não fez nada e a gente não sabe nem quanto tempo é o bebê. E assim, o pré-termo é a criança nascida com menos de 37 semanas. A termo é a criança que nasceu de 37 a 42 semanas. E pós-termo é a criança após de 42 semanas. Primeiramente, calcula-se a idade gestacional do RN no método de Capurro e após observa-se a classificação
de Lubchenco e colaboradores. Então, tem vários outros também estudos que dá isso. Mas se ela tiver a DUM e tiver o pré-natal direitinho, a gente já vai saber a idade gestacional do bebê, tá? Também pode-se utilizar o método de Balar. Como avaliar a idade gestacional e o peso ao nascer? A tabela de Battaglia e Lubchenco classificará o RN. Abaixo do percentil de 10, RN pequeno para a idade gestacional. Que é isso agora, Pro? É quando o bebê tem os 9 meses, mas ele não cresceu. Por que ele não cresceu dentro da barriga? Quando a mulher tem toxemia mesmo, ou hipertensão, doença hipertensiva específica da gestação, a pressão é tão grande, ela toma os remédios, como o metildopa, o bebê pode até nascer com a idade gestacional, mas ele não cresce mais, ele não está se desenvolvendo na barriga. Então, é pequeno para a sua idade gestacional. Ou ele é adequado para a sua idade gestacional, ou quando a mãe tem diabetes, isso é muito comum, ele pode ser grande para a sua idade gestacional, aquele bebê com alto peso que nasce enorme. E todo mundo diz que é lindo. Não é, gente. Ele nasce com aquele sobrepeso muito grande, os ossinhos não estão preparados, o tórax não aguenta, o bichinho sofre para respirar, o coração para levar sangue para aquele corpo, ele tem que bombear mais, ele tem uma hipoglicemia muito grande, porque ele nasce muito grande, e aí o frio tudo nele é muito extremo e ele perde glicose muito fácil. Então, é um bebê que requer muitos cuidados. Assistência imediata. Desde o momento do nascimento, o RN normal não deve ser afastado da mãe, e o aleitamento precisa ser iniciado o mais precocemente possível. Após as 2 primeiras horas de vida, aproximadamente, o RN deverá receber a primeira higiene corporal e deverá ser submetido ao primeiro exame físico completo, além de ter seus reflexos avaliados, tá? O que observar? O tônus muscular, a atividade espontânea, a postura, a face, as tiragens, os estridores, os gemidos, as características do choro, o vômito, regurgitação, sangramento, convulsões, eliminações de mecônio, que é quando o primeiro cocô é o mecônio e urina, distensão abdominal, salivação e sopros cardíacos ao escutar, tá? Porque tem várias coisas, os reflexos que nós avaliamos, o reflexo de Moro, Babinski, o de Busca, quando ele vai mamar, o de Babinski, quando a gente passa assim o dedinho debaixo dos dedinhos do pé, e aí abre os 4 dedinhos, a apreensão, se ele, quando você bota o dedo, ele consegue segurar, tudo isso nós avaliamos do bebê. Cuidados da higiene. O banho deve ser realizado na sala de banho após a estabilização dos sinais vitais. O banho ele é precoce, quando a mãe pode transmitir alguma infecção para a criança. Então, ele tem que ser o mais rápido possível. Se não, é só dado depois de 6 horas ou mais no outro dia, 24 horas do outro dia. Os procedimentos devem ser feitos com direção céfalo-caudal. Utilizar água morna, sabonete neutro. Secar bem a pele, evitar perda de calor. Então, sempre está aquecendo, tá? Verificar a temperatura 1 hora após o banho para avaliar a estabilidade térmica do RN. Outros cuidados. Profilaxia de hepatite B. A vacinação deve se iniciar-se nas primeiras 24 horas de vida, preferencialmente nas primeiras 12 horas. Atua na prevenção da transmissão vertical no caso de RN de mãe, né, tem hepatite B positivo, administrado 0,5 ml por via intramuscular no vaso lateral da coxa. Aplica logo a hepatite B, tá? Cuidados com o coco umbilical, realizar diariamente curativo, lavagem das mãos, evitar o toque direto no coto, utilizando uma gaze esterilizada para ser manejado, tá? Evitando infecção. Após a limpeza e aplicação de solução, envolver o coto com gás e evitar o excesso de cobertura. Não ficar colocando coisas em cima, ok? Mantê-lo para cima, evitando contaminação por fezes e urina. Observá-lo cuidadosamente. Posicionamento no leito. O RN deve ser mantido de decúbito dorsal, evitando aspiração de secreções da oronasofaringe ou mesmo o vômito, tá? Acompanhamento, a observação constante das primeiras horas de vida, já que grande parte dos problemas pode manifestar-se nessa fase. Controle e avaliação de sinais vitais.
Orientação à família. Orientação sobre vários aspectos, os quais devem ser iniciados desde o primeiro contato com a família, no banho, que muitas vezes é dado no berço, pega água no chuveiro quente, tira o colchãozinho, vai dando banho e vai orientando. Sobre o aleitamento materno, sobre a higiene, sobre o coto umbilical, sobre a imunização das vacinas, para prevenir de ter diarreia, sobre a alimentação da mãe, frente a problemas comuns. Então, sempre temos que estar orientando. Incentivar o envolvimento dos pais em todos os cuidados. Reforço positivo às habilidades dos pais. Estimula a amamentação. A enfermagem deve estimular e auxiliar a mãe a amamentar seu filho. Incentivar o aleitamento materno exclusivo. Fornecer informações. Incentivar o alojamento conjunto onde eles ficam os dois ali. Caso de impossibilidade de aleitamento materno, fornecer orientações e auxiliar os pais na conduta de outros métodos. Para finalizar, nos cuidados mediatos ao RN, deve ser realizado o exame físico completo e a pesquisa por reflexo. Quais são os reflexos que ele está mostrando para a gente, tá? E até agora nós vamos trabalhar só isso aí mesmo, depois fica para a próxima aula. Mas é muito importante estar observando, é muito importante estar olhando, é muito importante garantir à mãe que ela entenda a necessidade disso naquele momento. Então, é de responsabilidade de nós, da equipe de enfermagem, estar dando esse suporte. Muitas vezes, por nós sabermos, achamos que o outro sabem também. Mas orientar e orientar é a nossa função. Bons estudos para vocês!